Bora, Fiel, com as últimas informações do Corinthians, com a Lili Nascimento e também o Mário Marra, direto da Argentina, onde o Timão enfrenta amanhã o Huracan pela Sul-Americana, jogo decisivo. E muito mais informações sobre a lesão do Yuri Alberto e mais informações sobre o Galo. Será que ele começa o jogo? Será que ele entra só no segundo tempo? Se liga agora, tudo nesse vídeo. E também finalizando com o pessoal da Opinião ao Placar. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Presta atenção, o Corinthians tem jogo decisivo em Sul-Americana. Sim. Mas o Corinthians tem uma segunda-feira também agitada. A nossa equipe já está então na Argentina para trazer as informações dupla. Do Corinthians não dá para piscar, não dá para distrair, não dá para perder nada. Porque tem dentro de campo e tem fora de campo. Não pisquem, Marra. Não pisca, não pisca. Não pisca, não pisca. Bom dia, meus Regra amigos. nova na TV, beijo não pra pode vocês. piscar. Bom dia, Marra. Muito bom dia, Lili, Mariana, Bruno, Jailson, Breiler. É isso aí, gente. Sabe é o onde a seguinte. gente tá? Ah, fala aí, vai. A gente tá aqui no Ai, que isso? Obelisco. Ai. Ô, gente, deixa eu voltar aqui. Ai, Marra, sério. Doeu. Então, vamos falar de Corinthians, né? Tem muita coisa dentro e fora dos gramados, mas vamos começar falando sobre as quatro linhas. Tá bom. Yuri Alberto. Yuri Alberto que sofre uma lesão ali no jogo contra o Galo, ele entra na segunda etapa, entra com 20 minutos de partida e sai carregado ali pelos outros jogadores com uma lesão detectada e uma lesão que aparentemente não parecia tão grave, mas pode ser um pouco mais delicada do que se imagina, Pode né, sim, Lili, pode ser mais grave, sim. É uma lesão que deve tirar o Yuri Alberto de campo durante 8 a 12 semanas, ou seja, chance nenhuma do Yuri Alberto estar em campo amanhã, né? A gente está falando de 8 a 12 semanas e uma lesão que pode... não vai comprometer a carreira dele de forma alguma, é semelhante à lesão do Neymar, mas é uma lesão que não cabe normalmente intervenção cirúrgica, é o tratamento conservador. O que impede os movimentos é a dor. A dor durante um tempo ela é bem forte. Depois, mesmo sem cirurgia, a lesão ela é cicatrizada, não é bem a expressão, mas a lesão passa. O osso, a partícula de osso fica meio por ali, mas não impede mais os movimentos. Hoje, durante 8 semanas pelo menos, é a dor que vai tirar o Yuri Alberto. Tira o Yuri Alberto, coloca quem? Agora é um duro golpe pro Corinthians, né? Porque a gente tá aqui trabalhando, apurando, e o que a gente conseguiu levantar de informação é que muito provavelmente o centroavante diante do Huracan seja Memphis Depay, que estava no departamento médico. Ele tem uma questão também de recuperação muscular, porque ele ficou 8 dias no departamento médico, fez apenas 4 treinos com a equipe. Também é um jogador que tem que ter um cuidado com a minutagem dele em campo, mas nessa hora é necessário que ele entre sem o Yuri Alberto. Sim, é necessário, não tem muito o que fazer, né? Assim, tem Héctor Hernandes, mas ele iniciou, eu estou partindo do princípio que o Dorival, na entrevista coletiva, ele fala, não dá para ter o mesmo time, já que a gente joga 2,5, 3 dias a cada rodada, tem que repetir o time, então não vai ser feito isso. O Héctor começou a partida, o Yuri não começou, o Yuri começaria na terça-feira. O Héctor não deve começar, o Memphis deve começar, não sei se vai terminar, porque ele ficou muito tempo entregue ao departamento médico. E acho que o Romero, que não começou, vai ter oportunidade também. É uma linha de raciocínio, a gente não está aqui para defender tese, é uma linha de raciocínio. O Dorival falou sobre isso. Possivelmente, vários jogadores que não estiveram em campo ou que não começaram a partida contra o Atlético vão começar a partida contra o Huracan. E a chance do Coronado jogar aberto pela esquerda, Romero pela direita e o Memphis como o homem de referência, como centroavante, é grande. Por falar em departamento médico, tem uma atualização aí de apuração em relação ao Garro. O Garro viajou com a delegação, já estava ali programado que ele não jogaria, nem seria relacionado contra o Galo, mas que teria chances contra o Huracan. A questão é a seguinte, o Garro pode voltar, mas ele tem uma limitação de 30, 35 minutos para estar em campo. Resta saber se o Dorival vai colocar ele para começar, colocar na segunda etapa. Aí é difícil começar, né, Lili? Pensa, assim, você precisa da vitória, precisa do resultado, já que é no mesmo horário do América e do Racing, um resultado que interessa ao Corinthians. O Corinthians talvez possa até perder o jogo, eu não acredito, tá? Que o América vai perder pro Racing jogando em casa. O América venceu o Racing em Montevidéu por 3-1. E aí você vai colocar no jogo decisivo um jogador que tem 30 minutos, acho que ele entra no segundo tempo.
A gente fica, né, nessa questão, nessa dúvida de como ele irá montar. Agora a gente tem que dar uma passada assim fora dos gramados, né? Lá em São Paulo, hoje à noite tem votação importante lá no Parque São Jorge do impeachment do presidente Augusto Melo. Então são 300 conselheiros que podem votar. Espera-se pelo menos uns 250 que participem dessa votação. Caso eles aprovem, Augusto Melo sai imediatamente. E aí, o Osmar Stabile acaba assumindo vice, né? momentaneamente, né? Ele é o primeiro vice e ele vai chamar ali uma assembleia, uma votação dos sócios. Pode atrapalhar dentro de campo? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Também o Dorival respondeu sobre isso na entrevista coletiva, na pergunta da Nath, inclusive, muito boa pergunta. Eu acho que não atrapalha para amanhã, mas eu acho que a longo prazo pode atrapalhar. Não é legal, é bem chato conviver com uma insegurança política no clube. A votação começa às 18 horas. A gente segue aqui de Buenos Aires falando tudo sobre o jogo e também sobre esse dia conturbado político no Corinthians. A gente volta com vocês, amigos. Boa, Lili, obrigado, viu? Tem mais da Copa Sul-Americana, a gente mostra. Apertar esse braço aí da Lili, né? Tem que ter coragem, hein, Mari? Muita. Na tela, então, os jogos da Sul-Americana com o Vasco em campo e o Corinthians na terça. Na quarta tem o Cruzeiro e também tem o Vitória. Quinta, Grêmio, Atlético e Fluminense decidem em casa. Aqui. Bom, temos que falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Que foi até Minas e com valentia, o Dorival Júnior não é um bom técnico fora de casa como visitante, mas arrancou um empate valente, né, Quesada? E não tem como contar a história desse jogo sem falar do milagre do Hugo no chute do Rony. Que defesa, talvez a defesa do futebol brasileiro em 2025. Foi uma grande defesa, sem dúvida. O Hugo sempre salvando aí o Corinthians. O Corinthians dominou parte do jogo, o Corinthians não teve a bola queimando nos pés, isso é muito positivo. E hoje eu tava vindo pra cá, eu quase bati o carro. Porque eu recebi uma informação. Eu gosto de números, mas acho que o futebol ele tem que ser visto não só pelo prisma dos números, certeza, né? O nosso olhar de entendimento de futebol, acho que ele é muito importante pra gente entender a dinâmica de um jogo de futebol. Vocês estão todos sentados aí, né? Sim. Isa, Sormani, se você estiver em casa aí, se você estiver dirigindo, pare o carro agora, tá? Vocês sabem um jogador, o zagueiro que atua no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, que tem o melhor aproveitamento em passes? Sabe quem é? Não. Ele joga no Corinthians. Uma nota pra vocês. Félix Torres? Não, errou. Kaká. Mas os passes deles são laterais ou são... Então, é isso que eu falo, que os números Não eles explica. não podem nos enganar na análise. Ser analisados friamente. Eles precisam ser sempre traduzidos. Sem Porque dúvida. por esses números, 94% de aproveitamento no passe, tá? Esses números, ele é o jogador da seleção. Ele tem que estar na convocação já do Ancelotti. É só uma observação para quem gosta de números, tá? Eu não estou discutindo quem levanta os números, porque eu também trabalho com números. Mas a gente sempre precisa traduzir para nos enganar. Que é aquela história. A seleção de 94 trocava 500 passes por jogo. Mas trocava muito passe... Lateral também, porque era o sentido do jogo. Sim. Né? Tinha a posse de bola, mas trocava muito passe lateral e quando resolvia ser vertical, o Romário e o Bebeto resolviam a partida. Mas voltando a esse jogo, por incrível que possa parecer, a arbitragem prejudicou o Corinthians. Ah, você tá brincando. Isso é ficção. O Lianco tinha que ter sido expulso na falta que Tinha ele mesmo. faz no Não, Ettinger. ele admite isso. Ele admite Ele isso. admite. É importante quando o jogador admite. É. E O próprio Cuca, né, Sim. também falou E isso. teve uma entrada, foi do Patrick no Rian, uma entrada duríssima, e não pintou o vermelho para o jogador do Atlético Mineiro. Eu estou dizendo isso porque vocês sabem que tem a história que um amigo nosso inventou do apito amigo, né? E acabou se transformando em algo O Milton Neves. que marcou, Luca, né, de forma negativa a história do Corinthians num bom tempo. Mas o Corinthians também é prejudicado pela arbitragem. Sem dúvida. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro foi. Merecia a vitória? Não sei se merecia a vitória. Enfim, o Romarinho, ó, se fosse o Romarinho, teria feito, né? O Thales saiu na cara do gol depois do passe do Martínez. Tava ele e o goleiro. Você viu o que ele fez? Chutou a bola para fora do estádio, cara. Então são essas coisas, né, que a gente realmente não consegue entender. E aí a nossa crítica vai toda pro técnico, porque é o técnico que escala. Mas o técnico escalaria quem nesse jogo? Exato. Não tinha, é isso que tinha. O Memphis foi poupado, o Garro também. O Yuri entrou no segundo tempo, tem uma informação do Yuri que não é boa, né? E aí ele teve que ir com o Thales, que é o reserva imediato de todo mundo, cara. Hoje o Thales é o reserva pro Memphis, é o reserva pro Romero, é o reserva pro Garro, é o reserva pro Yuri. Ele entrou, teve a chance
e perdeu esse gol feito. Mas tá de bom tamanho, né? Por um Corinthians que não consegue empatar vencer com o Atlético lá é bom. Pô. É bom. Opa. O São Paulo do Zubeldia fez isso, inclusive. É isso. Lembrando que o Memphis foi convocado hoje, né? O Memphis foi convocado pela seleção da Holanda. E sobre o Yuri Alberto, o Luiz Castro aqui apurou que o tempo de afastamento é de 6 semanas. É um prognóstico mais positivo do que se esperava. 1 mês e meio. Antes era 3 meses, 1 mês e meio. E o Corinthians, inclusive, tem uma nota sobre a arbitragem, não é isso? Sobre a arbitragem. A autorização médica, perdão. A autorização médica do Yuri Alberto. Aqui, ó, eu vou ler pra vocês. O atacante Yuri Alberto, após uma primeira avaliação médica ainda no vestiário Arena MRV, após a partida diante do Atlético pelo Campeonato Brasileiro, teve uma contratura na região lombar identificada. Com o quadro relevante de dor, foi encaminhado ainda na madrugada de domingo ao Hospital Mater Dei em Belo Horizonte para a realização de exames de imagem que constataram uma fratura no processo transverso de L1 à direita. Vou ficar devendo a tradução dessa parte. O atleta está mobilizado, medicado, estável e com acompanhamento do departamento médico do Corinthians. Mas é isso, segunda apuração aqui da Placar do Luiz Castro, é um afastamento previsto de 6 semanas, 1 mês e meio. Vai estar fora até o Mundial. Esperamos que ele volte com saúde. Aliás, que pena essa lesão do Yuri Alberto, porque eu não acharia absurdo se ele fosse cogitado pelo Carlo Ancelotti. Não acharia absurdo, mesmo assim. Acho que o Yuri tá numa crescente, parece um cara super legal. Não será. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Thiago Maranhão no meu podcast e ele disse que o Yuri Alberto é a unanimidade absoluta do CT do Corinthians, que a galera os roupeiros, os nutricionistas, os médicos, a galera, os massagistas, falam que ele é um lorde no tratamento com todo mundo, então estimo melhoras aí pro Yuri Alberto, que vinha jogando muito bem. E, senhor Mani, queria te escutar sobre... Deixa eu só concluir essa informação do Yuri, quiser, tá? Que eu apurei aqui. A contusão que o Yuri teve, esse L1 aí, né, que só os especialistas conseguem entender, tá escrito L1 ali, foi uma vértebra que tá próxima, uma fratura na vértebra que tá próxima à região lombar. Sim. O Neymar teve esta mesma contusão, foi a mesma contusão do Neymar na Copa de 2014, Zúñiga. Na entrada daquele vagabundo daquele colombiano, que aquele cara é um vagabundo, que ele fez é um vagabundo, não se faz isso com um colega de profissão numa disputa. Ele poderia ter aleijado o Neymar. Neymar não sentia as pernas e aí a gente sabe a história, ficou fora do restante da Copa do Mundo e fez uma falta danada. Então essa contusão do Yuri é igual à do Neymar. O Neymar sofreu a contusão no dia 4 de julho de 2014. Ele só voltou a jogar em setembro pelo Barcelona. Então ele ficou pouco mais de 2 meses afastado, que é o que vai acontecer com o Yuri. A previsão é que o Yuri volte contra o seu São Paulo. Jura? É lógico, né? Falei que enterraram um sapo no Morumbi. Eu queria te dar esta informação, porque eu acho muito relevante. Você queria ver a tristeza. Se bem que o Yuri... Já que você elogiou tanto, eu vou falar, olha, vai ser contra o seu São Paulo. Mas o Arboleda vai colocar ele no bolso da calça, como sempre seríssima, viu? Isso daí pode realmente deixar o cara aleijado. Ainda bem que não aconteceu nada mais sério, torcer pra ele volte bem, não contra o São Paulo. Sormani, o que a lesão do Yuri pode impactar no ataque do Corinthians? Muita coisa. Então, eu queria te ouvir, porque ele jogou contra o Santos agora, ele jogou muito bem, inclusive, contra o Santos, o Yuri. Exato. Bom, já falei, contra o Santos não serve de referência pra nada. Entendeu? Todo mundo joga bem contra o Santos. Então joga contra o Santos, ganha, joga bem, tá. Pô, meu time tá bem. Não é bem assim. Mas ele é o artilheiro do Corinthians, gente. Sim. Ele é o artilheiro da Arena, né? Passou o Romero. Passou o Romero. Então, é o cara que muito eficiente. Ele é o artilheiro do mundo. Do mundo. Certo exagero, mas ele é mesmo. Ele é? Esse ano? Mas é uma falta da... Não, eu tô exagerando aqui. Vai fazer muita falta, gente. Pelo amor de Deus. Ele é o cara que resolveu os problemas do Corinthians, né? E resolveu o problema dos Corinthians em vários jogos, né? Vários jogos. Eu concordo com você. Não é absurdo, não seria absurdo nenhum cogitar uma convocação do Yuri pra seleção brasileira. Tá jogando bem, vamos ver, Vamos testar, vamos dar uma olhada. Tem um monte de bagre sendo convocado aí pra seleção brasileira. Por que não pode chamar o Yuri? Chama, O cara é artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara foi artilheiro do Brasil na temporada passada. Vai ter um impacto muito grande. Porque quem é que vai jogar lá? O espanhol lá, o Hernández? Hector Hernández. É ele que vai jogar? Não, agora o Memphis volta contra o Huracan. Mas o Memphis vai jogar de centroavante? Se bem que o Yuri também não faz. Não tem, não tem centroavante. Né? O Memphis volta e tal. Tem o Thales Magno, perdeu esse gol lá que você falou, é um absurdo. Mas o Yuri tava iluminado, gente. É uma pena o que aconteceu com ele. Uma pena mesmo. Esse lance aí, gente, ó. Olha o gol, ó. Não lembrou o Romarinho? Lembrou.
Só no cabelo, né? Vai fazer falta contra o Huracan, que é um jogo importante pro Corinthians conseguir a classificação pela Exatamente. Sul-Americana, né? Um jogo chave. O jogo é lá, né? E tem um ponto importante, né? Ele não volta antes dessa parada pro Mundial. E nesse meio tempo tem uma janela de transferências, né? E muito se fala sobre o Yuri receber propostas de fora. Então é algo pra gente ficar de olho também. E o Quesada sempre tem as informações. Não, a informação Vai é que trazer pra gente. vai chegar uma proposta aí do Overhampton. Por ele? Time do Vitor Pereira, português que inclusive dirigiu o Corinthians, dirigiu o Flamengo, né? Olha esse aqui. 35 milhas E aí você vê, né? de euros. De euros pelo Yuri? Mas o Corinthians fica com metade só. Mas acho que essa lesão pode impactar essa transferência? Ou não? Puta, é justamente na janela, né? É, então. Aí é o seguinte, aí vem o médico de lá analisar. Vai analisar, sim. Mas pode proteger o Corinthians de perder o seu 9, né? Enfim. Então, é uma coisa importante, né? Porque vai que o Yuri de fato é negociado na janela de transferências, aí não joga mais pelo Corinthians. Exato. Tenha sido o último jogo dele. Mas o É. Corinthians não precisa desse dinheiro. O Corinthians tá super bem financeiramente, né? Exato. Não faria diferença 35 milhões de euros pro Corinthians, né? O problema é que esse dinheiro entra e a gente não sabe Não depois sabe. para onde É que vai. nem aquele E meme hoje, do- antes que a gente esqueça, hoje tem a votação do impeachment do presidente do Fervilhando. Corinthians. A partir das 7 da noite no Você vai salão... estar lá? Não, eu vou ficar 300 quilômetros desse evento. Mas você vai estar trabalhando na rádio. Vou estar trabalhando na Vai rádio. estar, Claro. então Quer saber exatamente. tudo. Porque eu já recebi. 7 da noite. Eu sou 7. assinante da rádio, né? Porque tem Assinante. digital. Agora tem que assinar. Não, né? não, é da Rádio Bandeirantes, na digital. Então eu recebo a programação. Legal. Entendeu? Então a cobertura começa às 7 horas Vai até 3 da manhã. até 3 horas da manhã. Pegar uma pipoquinha pra ficar vendo, né? Isso. Escutando. Então, É isso. e eles chamam assim, isso. Ouça Leandro Quesada, comentários precisos, fortes. Então é isso aí, fiel. Finalizando o pessoal da Opinião Placar aí. Mano, essa lesão do Yuri aí, cara, que sacanagem, hein? Muitos falam que foi por conta do gramado sintético, que é um gramado mais duro, né, que uma grama natural. Mas tem uma trombada, se não me engano, com o Gustavo Scarpa ali. Mas eu acho que, sei lá se foi na trombada, se foi na hora que ele pisou no chão e deu um tranco na lombar dele. Cara, mas a FIFA tem que proibir gramado sintético, mano. Não dá, cara. Daí a presidente do Palmeiras fala: nossa, mas tem muito mais lesões em gramados naturais do que em gramado sintético. Mas é óbvio que vai ter mais lesões em gramados naturais, porque existe mais gramados naturais do que gramado sintético. Isso é, mano, é estatística. Mano, deve ter 95% gramado natural. Então, uma comparação burra. Então, falando do jogo amanhã, mano, tem que vencer, não tem outra. E o Garro, eu concordo com o Mário Marra que falou no início do vídeo. O Garro tem que entrar no segundo tempo, já que ele não aguenta jogar a partida inteira. Coloca ele no segundo tempo ali. Então, vai ser melhor pra... Se a gente precisar de um gás ali da metade pro final do jogo, ele não vai aguentar a partida inteira, já são aí quase 2 meses sem jogar. Então é melhor que ele entre no segundo tempo. E agora sem Yuri, eu não sei o que o Dorival vai fazer. O Memphis eu acho que começa como titular, porque ficou pouco tempo parado. Mas é uma situação aí. Não sei se o Dorival também vai manter esse 4-1-4-1. Se ele manter esse 4-1-4-1, pode ser que o Yuri fique como atacante isolado. O Yuri não, o Memphis fica como atacante isolado. E o Garro, não sei se vai jogar um pouquinho mais recuado quando entrar, não sei se ele vai mudar o esquema. O Dorival, por enquanto, a gente não sabe muito bem qual esquema o Dorival realmente pretende usar para esse time do Corinthians. Então é isso, Fiel. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!